Turma diferenciada, é um prazer revê-los. Hoje temos uma tarefa muito dura, hein? Nós vamos baixar aqui o PDF do BNCC e aí observar que eles são 600 páginas. Como é que a gente vai resumir esse tempo todo para a gente poder falar agora? Vou falar para você tudo sobre as 10 competências aí gerais aí da BNCC e prometo que não vou gastar mais do que 15 minutos para você, tá bom? Um abraço, até já! Já estamos de volta, pessoal. Então, perfeito. Olha só, o nosso material ele é oriundo de lá do site da Nova Escola. Vou botar bem aí para vocês o link, caso depois vocês queiram ver com calma, tá bom? E aí, pronto, vocês podem depois estar tirando as dúvidas. Vou clarificar aqui para vocês cada ponto dos itens da BNCC. E aí, caso tenham dúvidas, se já conhecem meu Instagram, tá bem aí na tela. Pode mandar lá direct para a gente. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Também não esqueçam também, já sinalizei, vou repetir mais uma vez, né? Inscreva-se no canal, por gentileza, tá bom? E dê like nesse vídeo aí que eu conto tudo para você sobre as competências gerais da BNCC. E vamos dar início então. Primeira pergunta que vocês vão falar, professor, o que é a Base Nacional Comum Curricular? A BNCC, pessoal, ela é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Nessa altura, vale ressaltar que já existem outros vídeos em que eu saliento a diferença entre competências e habilidades, nomeadamente quando eu falo dos parâmetros curriculares nacionais. Independente dessa situação, o que a gente pode levar aqui em consideração, eu vou até inclusive colocar o meu vídeo aqui para outra ponta, para ficar melhor aqui para vocês. Qualquer local que vocês forem aqui no Brasil, vocês têm que começar partindo do seguinte. Bem aqui nesse ponto, eu começo pela BNCC, tá aí a bandeira do Brasil, é o maior. Cada estado e município tem a sua autonomia, tá bom? Cada local de trabalho de vocês aqui, ó, vocês vão ter justamente o projeto pedagógico e o currículo escolar definido para cada uma delas. E enquanto professor, nós temos o nosso plano de aula. Lá nós traçamos as nossas estratégias, tá bom? Vamos seguir agora. O que são então essas competências? Quando a gente fala em competência, pessoal, é toda e qualquer mobilização de conhecimento, habilidade, atitude e valor para resolver demandas complexas da vida cotidiana. É justamente aquela situação em que um indivíduo ele pode ter a habilidade necessária para desenvolver determinada ação, mas ele não tem a competência necessária para desenvolver ela. Então, para cada ponto da BNCC são delineadas, né, o que são essas competências, elas são esclarecidas e, no fim das contas, nós temos 10 pontos a citar. É o que nós vamos ver daqui para frente. As competências gerais, vou começar pela primeiro ponto. Se eu vou ministrar uma aula, eu preciso primeiro saber o conteúdo dessa aula. Então tem que ter o conhecimento. O conhecimento é o seguinte, eu tenho que sair daquela característica de que eu sou o professor e eu sou o personagem-chave. O personagem-chave é o aluno, e esse aluno tem que ser ativo para que ele possa ser partícipe desse processo. Aí vocês podem falar, professor, mas o que diz diretamente a BNCC para a gente? Com despeito desse primeiro ponto, que é o conhecimento, pessoal, eis porque ele é o primeiro. Ele é o centro do processo de construção do saber. A BNCC é cristalina ao afirmar que valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e, acima de tudo, inclusiva. Essa competência, né, ela traz para a gente, então, a proposta de um aluno que é ativo, esse aluno que não consegue apenas compreender e reconhecer a importância do que foi aprendido. Principalmente, ele tem que ser levado a refletir sobre como ocorre a construção do conhecimento. Você tem que fortalecer esse conhecimento de tal forma que o aluno vai conquistar autonomia para estudar e aprender em diversos contextos, inclusive fora do ambiente escolar.
Tá bom? E nessa situação, quando você começa a dar esse tipo de contributo, você dialoga com todos indistintamente. Esse processo facilita, então, a busca de informação, a aplicação desse conhecimento, a aprendizagem ao longo da vida, a metacognição, que é justamente dominar o processo cognitivo. O que é esse domínio, professor? Significa refletir sobre o que, como e por que aprender e utilizar estratégias diversas para dar conta da própria aprendizagem. Por fim, a contextualização sociocultural do conhecimento é fundamental, visando compartilhamento de informações e construção coletiva do conhecimento. Tá bem? Vamos então dar prosseguimento, vamos falar do nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é o pensamento científico, crítico e criativo. Nesse ponto, o desenvolvimento do raciocínio por meio de várias estratégias e a busca por soluções é o foco nesse momento. A BNCC ela afirma, então, que a gente tem que exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e, acima de tudo, a criatividade. Tá bom? Esse ponto 2, pessoal, ele trata para a gente do desenvolvimento do raciocínio, que ele deve ser feito por meio de várias estratégias, privilegiando não somente o questionamento, como também a análise crítica e, acima de tudo, a busca por soluções criativas e inovadoras. No nosso terceiro ponto, nós vamos falar do repertório cultural, onde os estudantes, como autores, são apresentados de sua produção artística, são os autores de sua produção artística. A BNCC ela afirma que a gente precisa valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais até mesmo as mundiais, e também nos tornarmos partícipes dessas práticas diversificadas desse tipo de produção artística e cultural. Nesse formato, né, neste sentido, a gente só tem a contribuir principalmente na parte das áreas de linguagens e de ciências humanas. Quando eu falo fruir, não é fluir, tá bom? Não falei errado. O processo de fruição, vou anotar aí ao lado, ele significa vivenciar sua identidade, comunidade e cultura. É a demonstração de sentimento, aquela demonstração de pertencimento por meio de experiências artísticas e exploração de relações entre culturas, sociedades e as artes. Vamos então ao nosso quarto ponto, é a cultura digital. Então, existe a necessidade de se usar bem a tecnologia. A pandemia nos apresentou isso, né? E o que a BNCC fala? Ela fala que a gente precisa compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, para acessar e, acima de tudo, para disseminar essas informações. Através dessa disseminação, pessoal, nós seremos capazes de produzir conhecimentos, sabendo o momento exato de utilizar cada ferramenta digital. Em nosso canal, a gente tem uma miríade delas apresentada. Assim que finalizar esse vídeo, você, por curiosidade, pode acessar os outros vídeos, tá bom? Produção de mídia, linguagens de programação, algoritmos, mundo digital, mas trabalhando de forma ética. Vamos para o quinto ponto, gosto muito desse ponto, é o ponto que fala da comunicação. Na comunicação ele cita o seguinte: essa linguagem nossa vai além da linguagem verbal. Tem um dos nossos vídeos aqui no canal que eu mostro como vocês serem capazes de ministrar aulas utilizando TICs. Essa aula é remota e é uma aula inclusiva. Vai aí nos nossos vídeos anteriores que você vai ver lá as ferramentas que eu utilizo e os apps também. É fundamental utilizar de diversas linguagens, seja ela oral ou visual motora, como libras e escrita também. Mas a corporal, né? Por mais que a gente esteja agora distante, esse contato visual, esse contato sonoro, esse contato digital é super importante para esse momento. Bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica. Nesse ponto de abordagem 5, pessoal, a área que a gente mais contribui é a área da linguagem e a das ciências humanas. Acima de tudo, a gente começa a ser capaz de criar um entrelaçamento entre escuta e expressão, entre discussão e multiletramento. Antes que me questionem o que é o multiletramento,
corresponde justamente a comunicar-se por meios de linguagens verbais, textuais, corporais, artísticas e científicas, utilizando plataformas multimídias, tanto no âmbito analógico quanto no âmbito digital. Vamos então ao sexto ponto, que corresponde a trabalho e projeto de vida. Nesse ponto, capacidade de gerir a própria vida e estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação e esforço projetos presentes e futuros. É uma das capacidades necessárias, pessoal, é gerir e planejar tanto os seus anseios e desejos quanto os seus objetivos. Tem outros aqui, inclusive, que eu posso citar para vocês nesse ponto 6, que é a determinação, é o esforço, a autoeficácia, a perseverança, a autoavaliação e a preparação desse trabalho. Um dos itens aqui que eu mencionei, de repente vocês não são conhecedores, diz respeito à autoeficácia. A autoeficácia significa confiar na capacidade de utilizar fortalezas e fragilidades pessoais para superar desafios e alcançar objetivos. Então, seja autoeficaz e foque nesse ponto aqui na sua carreira. Vamos ao sétimo ponto, a argumentação. Na argumentação, como cada disciplina contribui para desenvolver esta capacidade, que deve valorizar a ética e os direitos humanos e socioambientais, destacamos a capacidade, então, de construir esses argumentos, né? Essa capacidade, o que os alunos precisam desenvolver? Eles precisam desenvolver uma afirmação argumentativa, ou seja, conseguir desenvolver opiniões e argumentos com base nos dados e nas evidências por meio de afirmações que sejam claras. Eles têm que ser capazes de iniciar o processo que é de inferência, devem ser capazes de fazer deduções e conclusões pertinentes, devem confrontar pontos de vista, ou seja, debater e defender seus pontos com firmeza a respeito, mesmo se forem divergentes do de outras pessoas. Perspectiva global, eles precisam desenvolver conhecimento sobre causas e consequências. E, acima de tudo, nesse ponto argumentativo, a consciência socioambiental deve ser iniciada. Vamos ao ponto 8, autoconhecimento e autocuidado. A base coloca a necessidade do estudante aprender a cuidar da sua saúde física e do equilíbrio emocional, pessoal. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e a capacidade para lidar com ela. Esse ponto trata do aprendizado que crianças e jovens devem adquirir a respeito de si mesmos. Eles têm que ser capazes de identificar seus pontos fortes, suas fragilidades, lidar com as suas emoções e, acima de tudo, manter a sua saúde física e o seu equilíbrio emocional. Vamos então aos dois últimos pontos. No ponto 9, nós temos empatia e cooperação. O desenvolvimento social do aluno é importante. Pôr-se no lugar de outra pessoa, isso é fundamental. A gente precisa exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Seus saberes, suas identidades, suas culturas e potencialidades são importantes e devem ser tratadas sem preconceitos de qualquer natureza. Chegamos então ao último ponto, que é o ponto 10, responsabilidade e cidadania. O estudante, ele deve ser capaz de atuar na construção de uma sociedade que seja justa e solidária. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Tem que ser capaz de tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Essa competência, né, estabelece a necessidade de se desenvolver na criança e no jovem a consciência de que eles podem ser agentes transformadores na construção de uma sociedade que seja justa, solidária e sustentável. Ok, pessoal, vamos então finalizando nosso encontro para falar sobre a BNCC. O assunto é extenso, tá bom? Mas acredito que eu pude resumir aqui as 10 competências gerais, né, que envolvem e que norteiam aí os trabalhos. Resumidamente, a gente pode falar que elas devem ser trabalhadas durante toda a educação básica,
nós vamos ter que trabalhar nesse entrelaçamento entre competências e habilidades, que nem citadas previamente, e o trabalho com essas competências devem ser articulado junto com o processo de aprendizagem de cada componente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Aproveitem para inscrever-se aí no canal. O meu Instagram já está disponível, se quiserem seguir também, para a gente poder depois seguir de volta e começar esse contato. Forte abraço, docência diferente, até a próxima. Tchauzinho.